Pânico. Pânico reviveu o slasher em uma época em que o gênero parecia desgastado. Depois de anos de assassinos mascarados e fórmulas repetidas, o filme encontrou um jeito novo de assustar, fazendo os próprios personagens conhecerem as regras dos filmes de terror. A história acompanha Sidney, uma jovem marcada por uma tragédia familiar. Quando uma nova série de assassinatos começa, ela e seus amigos passam a ser perseguidos por um assassino mascarado que transforma ligações e situações comuns em ameaças reais. O diferencial é que esses personagens não vivem em um mundo inocente. Eles conhecem os clichês do terror, sabem o que costuma dar errado e tentam usar esse conhecimento para sobreviver. Mesmo assim, o filme mostra que entender as regras não significa estar seguro dentro delas. O impacto do filme vem dessa mistura entre tensão e metalinguagem. Ele brinca com a fórmula do slasher ao mesmo tempo em que entrega perseguições, mortes e revelações como um terror de verdade. O filme trouxe o gênero de volta para a cultura pop e mostrou que o terror podia comentar sobre si mesmo sem perder força, provando que o gênero ainda podia ser inteligente, popular e assustador. Halloween, a noite do terror. Halloween mostrou que o terror podia ser assustador justamente por ser simples. O filme não depende de uma história complicada nem de violência exagerada. A força dele está na sensação de que o perigo pode aparecer em um lugar comum, durante uma noite que deveria ser normal. A história acompanha Laurie, uma jovem que passa a noite cuidando de crianças, enquanto um homem que escapou de uma instituição retorna ao lugar onde sua violência começou. Aos poucos, ele começa a observar as pessoas ao redor. O filme constrói o medo sem pressa. Muitas cenas assustam porque o público percebe a ameaça antes dos personagens, criando a impressão de que algo ruim está prestes a acontecer a qualquer momento. O legado de Halloween está na forma como ele consolidou o slasher moderno. A câmera coloca o espectador em estado de alerta, a trilha vira um aviso imediato de perigo e a máscara branca transforma o assassino em uma figura fria, quase impossível de compreender. O filme consolidou a ideia da sobrevivente final e ajudou a tornar o subúrbio um dos cenários mais marcantes do terror. Em vez de tentar explicar demais o mal, ele entendeu que o medo pode ser ainda maior quando ele parece vazio e silencioso. A Hora do Pesadelo. A Hora do Pesadelo levou o slasher para um lugar onde ninguém podia escapar: o próprio sono. Enquanto muitos filmes do gênero colocavam o perigo em casas e acampamentos, este transformou algo inevitável em ameaça. Dormir, que deveria ser um momento de descanso, vira o ponto em que os personagens ficam mais vulneráveis. A história acompanha Nancy, uma adolescente que começa a ter pesadelos com um homem deformado usando uma luva com lâminas. Ela percebe que seus amigos estão sonhando com a mesma figura e que o que acontece durante o sonho também deixa marcas no mundo real. O terror cresce porque não existe uma fuga simples. Ficar acordado se torna uma tentativa desesperada de sobreviver, enquanto o cansaço aproxima cada personagem do inevitável. O impacto do filme vem da forma como ele mistura slasher com fantasia sombria. O assassino não é apenas alguém escondido esperando a hora de atacar. Ele distorce a realidade e transforma o medo interno das vítimas em parte do pesadelo. Isso fez de Fred um dos vilões mais reconhecíveis do cinema e abriu espaço para um terror mais visual e criativo. O filme mostrou que o gênero não precisava ficar preso ao mundo físico. Às vezes, o lugar mais perigoso era aquele que existia dentro da mente. Psicose. Psicose redefiniu o terror ao trocar o monstro por uma ameaça humana, íntima e imprevisível. O filme não precisava de criaturas sobrenaturais para causar medo. Ele mostrava que o perigo podia surgir em um lugar comum, com alguém educado, em uma situação que parecia normal. A história acompanha Marion, uma mulher que foge depois de tomar uma decisão impulsiva. Durante a viagem, ela para em um motel isolado, administrado por Norman, um jovem tímido que vive sob a influência sufocante da mãe. A princípio, tudo parece apenas estranho. A conversa entre os dois tem algo de triste, quase inocente. Só que o filme vai criando uma sensação de desconforto cada vez maior, até transformar uma parada comum na estrada em um dos momentos mais famosos do cinema de terror. O impacto de Psicose vem da quebra de expectativa. O filme engana o público sobre quem está no centro da história e muda o rumo da trama de forma violenta, transformando uma cena simples em uma imagem definitiva do medo cinematográfico. Também ajudou a aproximar o terror do suspense psicológico, abrindo caminho para filmes sobre obsessão e identidades fragmentadas.
Depois de Psicose, o terror não precisava parecer distante da vida real. Ele podia estar em uma conversa educada ou em uma mente impossível de entender. O bebê de Rosemary. O bebê de Rosemary mostrou que o terror psicológico podia nascer da desconfiança. Em vez de depender de cenas de choque ou sustos tradicionais, o filme constrói medo a partir da dúvida. O terror nasce da sensação de que algo está errado, enquanto todos ao redor tentam convencê-la de que o problema está na mente dela. A história acompanha Rosemary, uma jovem que se muda com o marido para um novo apartamento. No começo, a vida do casal parece estar entrando em uma fase promissora. Eles conhecem vizinhos atenciosos e fazem planos de ter um filho. Mas aos poucos, a gravidez deixa de parecer natural. Rosemary começa a se sentir controlada e cada vez menos dona do próprio corpo. O marido muda de comportamento, os vizinhos se tornam invasivos e até as pessoas que deveriam ajudá-la passam a tratar suas suspeitas como fragilidade. O impacto do filme está na forma como ele transforma a paranoia em prisão. O medo não vem apenas da possibilidade de uma ameaça sobrenatural, e sim da perda de confiança em tudo ao redor. A protagonista percebe que sua casa, seu casamento e até sua maternidade podem ter sido tomados por forças que ela não compreende. O filme ajudou a consolidar um tipo de terror mais lento e íntimo, onde a ameaça cresce dentro da vida comum. E continua sendo um dos grandes exemplos de como o terror pode ser assustador quando a ameaça permanece escondida. O Massacre da Serra Elétrica. O Massacre da Serra Elétrica levou o terror para um território mais cru, onde o medo vem do realismo. O filme não tem a aparência de uma produção polida. Ele parece quase documental, como se o público estivesse assistindo uma gravação proibida. Essa sensação é parte do impacto, porque tudo parece menos encenado e mais próximo de algo que poderia acontecer. A história acompanha um grupo de jovens que viaja por uma região isolada do Texas e acaba chegando perto de uma casa aparentemente abandonada. O que começa como curiosidade logo se transforma em desespero, quando eles encontram uma família violenta e canibalista. O filme não precisa explicar muito sobre aquelas pessoas. O terror vem justamente da falta de informação. Eles parecem viver em um mundo isolado, como se aquele lugar tivesse sido separado da sociedade. O legado do filme está na forma como ele tornou o terror mais físico e desconfortável. A violência parece extrema mesmo quando o filme sugere mais do que mostra. Ele influenciou os assassinos mascarados e a ideia de famílias monstruosas escondidas da sociedade. Mais do que criar sustos, ele fez o público se sentir preso naquele ambiente. A brutalidade fica na cabeça do espectador, e é isso que torna a experiência tão difícil de esquecer. O Exorcista. O Exorcista transformou a possessão demoníaca em uma das imagens mais assustadoras do cinema. O filme não assusta apenas pela ideia de um corpo tomado por algo maligno. Ele assusta porque coloca fé, culpa e a fragilidade humana diante de uma força que parece impossível de controlar. A história acompanha Chris, uma mãe que percebe mudanças assustadoras na filha. O que começa como um comportamento estranho, logo se torna algo que médicos não conseguem explicar. A menina passa a agir como se não fosse mais ela mesma, enquanto a mãe tenta encontrar qualquer resposta que possa salvá-la. Quando ela não encontra uma explicação racional, a única saída passa a ser procurar ajuda espiritual. O filme deixa de ser apenas sobre uma criança possuída e se torna um confronto contra uma força que conhece as fraquezas de todos ao redor. O impacto do filme vem da seriedade que ele trata o sobrenatural. A possessão não aparece como fantasia, e sim como uma invasão dentro de uma casa comum. O filme também marcou o terror por unir choque visual com peso emocional. Depois dele, quase todo filme de exorcismo passou a viver à sua sombra. A imagem da criança tomada por uma força maligna virou um símbolo do gênero, e o terror religioso nunca mais teve o mesmo significado. A Noite dos Mortos-Vivos. A Noite dos Mortos-Vivos mudou para sempre a imagem dos zumbis no cinema. Antes dele, zumbis costumavam aparecer ligados a feitiços e controle sobrenatural. Aqui, eles se tornam uma ameaça coletiva, sem personalidade e sem negociação. O medo vem da confusão e da sensação de que ninguém entende o que está acontecendo. A história acompanha Barbara e Ben, duas pessoas que acabam presas em uma casa isolada enquanto mortos começam a atacar os vivos. Lá dentro, outros sobreviventes tentam decidir o que fazer. Só que o perigo não está apenas do lado de fora. O grupo se divide e toma decisões cada vez mais desesperadas. Enquanto as criaturas cercam a casa,
O filme mostra que sobreviver não depende só de fechar portas e janelas. Também depende de liderança e controle emocional, coisas que desaparecem rapidamente quando todos estão com medo. O legado do filme está na criação do zumbi moderno. O filme definiu a imagem dos mortos caminhando em grupo e devorando carne humana. Também mostrou que o terror podia carregar tensão social sem perder força como filme de sobrevivência. Depois dele, histórias de infestação, colapso e humanidade em crise passaram a seguir esse modelo. O zumbi deixou de ser apenas uma criatura de horror e virou um símbolo do fim da ordem. Tubarão. Tubarão transformou um medo simples em fenômeno cultural. O filme pegou algo real, o ataque de um tubarão, e fez disso uma ameaça quase invisível. Grande parte do terror vem justamente do que não aparece. A água deixa de ser um lugar de lazer e passa a esconder uma presença perigosa que pode surgir a qualquer momento. A história acompanha Brody, o chefe de polícia de uma cidade que tenta proteger os moradores depois que ataques de tubarão começam a acontecer na praia. O problema é que fechar o local significa enfrentar pressão de pessoas que preferem tratar o perigo como exagero. Enquanto novos sinais aparecem, a situação sai do controle e a caçada ao animal se torna inevitável. A história constrói tensão porque cada cena na água passa a carregar a possibilidade de um ataque. O impacto do filme está na forma como ele mudou o terror de criatura. O tubarão não precisava aparecer o tempo todo para dominar o filme. A trilha e o medo da água faziam o público imaginar a ameaça antes de vê-la. Muitos filmes tentaram repetir essa fórmula, uma força natural transformada em pesadelo. Tubarão também mostrou que um terror podia ser popular e acessível sem perder tensão. Poucos filmes conseguiram trocar um monstro sempre visível por uma ameaça que o público precisa imaginar. Alien, o oitavo passageiro. Alien transformou o espaço em um ambiente abandonado de esperança. Não é uma aventura sobre exploração, nem uma fantasia sobre heróis no futuro. É a história de pessoas comuns, presas em uma nave industrial, lidando com uma ameaça usando o pouco que têm. A história acompanha Ripley e a tripulação de uma nave cargueira que recebe um sinal vindo de um planeta desconhecido. Durante a investigação, um dos tripulantes é atacado por uma forma de vida estranha. O que parecia apenas um incidente se torna o início de uma ameaça que entra na nave junto com eles. A criatura muda, cresce e passa a usar o próprio ambiente contra a equipe. O impacto de Alien está na mistura entre ficção científica e terror. O filme não assusta apenas pela aparência da criatura, e sim pela ideia de invasão, algo que transforma a nave em território de caça. Essa combinação criou um dos monstros mais marcantes do cinema e influenciou tudo que veio depois no terror espacial. Alien mostrou que o futuro também podia ser claustrofóbico e profundamente hostil. O Enigma de Outro Mundo. O Enigma de Outro Mundo transformou o terror de criatura em uma história sobre desconfiança. O monstro não assusta só por atacar, e sim por conseguir tirar dos personagens a única coisa que ainda poderia salvá-los: a confiança. A pergunta central deixa de ser onde a ameaça está, e passa a ser quem continua humano. A história acompanha um grupo de pesquisadores isolados em uma base na Antártida. Depois que um cachorro estranho chega ao local, eles descobrem uma forma de vida capaz de copiar outros organismos quase perfeitamente. A base deixa de ser um abrigo contra o frio e vira um espaço onde ninguém consegue confiar em ninguém. Qualquer atitude pode parecer suspeita. O grupo tenta identificar a criatura, enquanto o isolamento torna cada erro definitivo. Não existe para onde fugir, e pedir ajuda não é uma opção. O impacto do filme está nessa paranoia dentro do terror. A qualquer momento, uma pessoa pode deixar de ser ela mesma. O filme é marcante porque não entrega conforto ao público. Ele mantém a dúvida até o fim e faz da incerteza sua maior arma. Em vez de tratar o monstro como algo separado dos personagens, o filme sugere que o verdadeiro medo começa quando ninguém sabe mais em quem confiar. O Iluminado. O Iluminado transformou o isolamento em algo que parece vivo. O hotel não funciona apenas como cenário. Ele observa, pressiona e altera a percepção de quem está lá dentro. O medo nasce da dúvida sobre o que realmente existe naquele lugar e o que já estava escondido dentro dos próprios personagens. A história acompanha Jack, Wendy e Danny, uma família que passa o inverno em um hotel fechado. Jack aceita cuidar do lugar durante o inverno, enquanto tenta usar o silêncio para escrever.
Danny percebe presenças estranhas pelos corredores. Wendy nota mudanças cada vez mais perigosas no marido. E Jack passa a ser atraído por algo que parece alimentar sua raiva. O hotel não ataca de forma direta. Ele corrói a família aos poucos, até transformar aquele espaço enorme em uma prisão psicológica. O filme não entrega respostas simples, e essa falta de explicação torna tudo mais inquietante. As visões de Danny e a obsessão de Jack criam a sensação de que o terror já estava ali antes da família chegar. Com o tempo, o filme se tornou um dos maiores exemplos de terror psicológico. Ele mostrou que o medo também pode vir de um lugar bonito, organizado e silencioso, quando cada parede parece guardar algo que ninguém consegue entender. Ring, o chamado. Ring levou o terror para uma era em que a maldição podia circular como uma imagem. O filme não depende de um monstro perseguindo as vítimas. O medo nasce da ideia de que assistir a uma fita já pode ser suficiente para condenar alguém. A história acompanha Reiko, uma jornalista que investiga uma lenda sobre uma fita amaldiçoada. Quem assiste ao vídeo recebe uma ligação e morre 7 dias depois. No início, isso parece apenas uma história estranha entre adolescentes, até que mortes reais começam a se conectar com a gravação. Ela assiste a fita e passa a correr contra o tempo para entender sua origem. A investigação revela uma tragédia ligada a uma garota. O prazo de 7 dias faz cada descoberta parecer urgente, como se a morte estivesse se aproximando, mesmo quando nada acontece na tela. O impacto do filme está na forma como ele popularizou o terror japonês para o mundo. Ele trouxe um tipo de terror mais silencioso e triste, distante do terror ocidental mais agressivo. A imagem da garota saindo da televisão virou uma das cenas mais reconhecíveis do gênero, e sua influência apareceu em boa parte do terror sobrenatural dos anos 2000. O filme criou um terror silencioso, onde a ameaça chega sem pressa e, mesmo assim, parece impossível de impedir. A Bruxa de Blair. A Bruxa de Blair fez o terror parecer menos encenado. O filme assusta porque dá ao público a sensação de estar vendo um registro encontrado. A imagem tremida não é só estilo. Ela coloca o espectador junto dos personagens, perdido na mesma confusão. A história acompanha Heather, Michael e Josh, que entram em uma floresta para gravar um documentário sobre uma bruxa. No começo, eles tratam tudo como investigação e acreditam que vão voltar com material para terminar o projeto. Depois que se perdem, a floresta começa a parecer impossível de atravessar. Barulhos surgem à noite, sinais aparecem ao redor das barracas e o grupo perde a calma. O medo cresce porque nada é mostrado com clareza. Eles não sabem se estão sendo perseguidos por alguém ou pela própria paranoia. O impacto do filme vem de usar suas próprias restrições como parte do medo. A ausência da ameaça vira o elemento mais assustador, porque obriga o público a imaginar o que está fora da câmera. O filme popularizou o found footage e abriu caminho para histórias que parecem gravações reais. E permanece forte até hoje porque entende que a imaginação do público pode completar o terror melhor do que qualquer imagem. Hereditário. Hereditário fez o terror parecer uma herança impossível de evitar. O filme começa com luto, só que aos poucos revela algo mais cruel: uma família que nunca teve controle sobre o próprio destino. O medo nasce dessa sensação de que a tragédia não é um acidente. A história acompanha Annie, uma mulher que tenta lidar com a morte da mãe, enquanto sua relação com os filhos já parece frágil. Após uma nova perda devastadora, a casa deixa de ser apenas um espaço de tristeza e vira um lugar dominado por culpa. O filho passa a viver em estado de choque, a mãe se afunda em dor e a família parece incapaz de se comunicar. Sinais estranhos começam a surgir, e aquilo que parecia um drama sobre trauma familiar se transforma em algo ligado a uma força muito mais maligna e manipuladora. O impacto do filme está na forma como ele mistura sofrimento emocional com terror sobrenatural. Antes de assustar pela ameaça externa, o filme machuca pelo retrato de uma família destruída. Quando o lado demoníaco finalmente se revela, ele não parece surgir do nada. Parece apenas a última etapa de uma queda que já estava acontecendo desde o início. Hereditário virou um marco do terror moderno. Um filme onde o verdadeiro terror não está só na possessão, e sim na ideia de que algumas tragédias já nascem dentro da família. Se você gostou do vídeo, tem muito mais vindo por aqui. Se quiser acompanhar os próximos, inscreva-se no canal. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.